Existem 8 tendências na gestão das empresas do futuro e hoje nós vamos falar sobre a sexta delas, que é autoridade descentralizada. Na maior parte das organizações, a autoridade tende a ser muito concentrada no topo da pirâmide. E muito embora isso possa parecer uma boa ideia, porque afinal de contas são pessoas que elas têm um grande nível de conhecimento, experiência e tudo mais, o que a experiência nos mostra é que não é bem assim. E talvez não tenha exemplo mais emblemático do que o David Marquet. David Marquet, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Turn the Ship Around, em que ele conta a sua experiência como comandante de um submarino nuclear para os Estados Unidos. Ele desde jovem tinha essa ideia de que, eu quero ser comandante de um submarino nuclear. E obviamente isso é uma coisa que traz muita responsabilidade, não preciso nem discorrer sobre o porquê disso. Ele durante anos e anos foi se preparando para isso e quando surgiu a oportunidade dele assumir o USS Olympia, ele agarrou essa oportunidade de cabeça e começou a estudar tudo o que ele podia sobre o submarino. Uma semana antes dele assumir, houve um pequeno problema, uma mudança de planos, porque houve uma mudança ali nos comandantes e tudo mais, e ele não iria assumir mais o USS Olympia e sim o USS Santa Fé. O que era um grande problema por algumas razões. Para começar, que esse submarino era meio que o patinho feio da armada ali americana. Ele tinha taxas muito ruins de todo tipo de métrica que você pode imaginar, ninguém queria ficar ali, o turnover era altíssimo e, além disso, era um submarino completamente diferente do que ele tinha estudado. Ele não tinha o menor conhecimento sobre como esse submarino era e, portanto, como liderar essa bagaça. E quando ele chegou lá, ele ficou um pouco perdido sobre, como é que eu faço para liderar esse troço? Porque, afinal de contas, eu não conheço esse submarino, eu não tenho conhecimento técnico sobre nada a respeito disso, ninguém gosta de estar aqui e ele ficou muito perdido inicialmente sobre como conduzir, até que ele resolveu ter a abordagem que talvez fosse a mais sensata para as circunstâncias, mas a mais inusitada para a maioria dos líderes, que é assumir que ele não sabia. Então, o que ele começou a fazer foi descentralizar cada vez mais a autoridade para a tomada de decisão. E dizer para as pessoas, olha, você está aqui nesse submarino há muito mais tempo do que eu, você conhece como as coisas funcionam aqui, então eu preciso que você me diga como que a gente pode proceder. E o papel dele deixou de ser um papel em que ele dizia para as pessoas o que tinha que ser feito e era muito mais um papel de facilitador para as tomadas de melhores decisões. Isso inicialmente encontrou muita resistência, por mais paradoxal que possa aparecer. Porque o grande problema de você ter uma autoridade central é que as pessoas começam a se isentar da responsabilidade. Se você tem uma pessoa acima com autoridade que manda e desmanda, o que as pessoas que estão abaixo começam a fazer é parar de pensar. As pessoas param de pensar, elas param de assumir responsabilidade sobre as coisas, então me diz aí o que eu tenho que fazer, que eu faço. E é assim que as coisas começam a funcionar e é assim que as coisas começam a dar errado, diga de passagem. E ele começou a perceber que existia um clima de insegurança muito grande. As pessoas tinham muito medo de tomar decisões e serem responsabilizadas negativamente por essa tomada de decisão, especialmente quando isso envolvia outras pessoas ou outros departamentos. Conforme o tempo foi passando, ele foi capaz de desconstruir esse clima e transformou o Santa Fé em um grande case, um grande paradigma, uma referência dentro da Marinha Americana, e foi uma história maravilhosa que ele conta nesse livro, caso você tenha interesse em saber. O grande ponto onde eu quero chegar é o seguinte: a ideia de uma autoridade central comandando e decidindo tudo, ela é altamente ineficaz. As melhores pessoas para tomada de decisão são as pessoas que estão na linha de frente. Elas têm um conhecimento específico que é muito opaco para quem está em cima, especialmente porque existe uma tendência hierárquica às pessoas darem uma aliviada na informação. Então o cara que está aqui em cima, ele não recebe a informação 100% do cara que está embaixo dele. O cara dá uma aliviada, e o cara de baixo também dá uma aliviada, e o cara de baixo também dá uma aliviada, e daqui a pouco você vai ter um monte de gente falando um monte de groselha que nada faz sentido. Um telefone sem fio que faz com que o cara lá em cima não só não tenha uma informação precisa, como ele simplesmente não sabe o contexto específico da linha de frente para tomar as melhores decisões. Então, essa é uma grande tendência de mudança. As organizações do futuro não serão centralizadas, e sim descentralizadas. Se você quer descentralizar a tomada de decisão, o primeiro passo é mapear os processos decisórios. Em geral, decisões, quem toma e como que toma e com que critérios toma, esse tipo de coisa, elas são um
pouco implícitas nas organizações. Não é muito claro, muitas vezes, quem tem autoridade para tomar certas decisões e em que circunstâncias. Então, o primeiro passo, se você quer começar a descentralizar, é você entender quem é que tem responsabilidade pelo quê, específica, concreta e explicitamente. Quanto mais preciso você for, mais fácil vai ser de você operacionalizar as mudanças e evitar que aqui fica aquele negócio de não, comigo morreu isso aqui, não, isso é responsabilidade dele, não, minha não, isso é responsabilidade do outro. E ficar aquele negócio de um empurra a culpa pro outro, que enfim, é completamente contraproducente. Fase 2, distribua as decisões. Uma vez que você tem claro quem é que tem as responsabilidades e autonomias e tudo mais, chegou a hora de você começar a descer isso tanto quanto possível. Quanto mais a ponta tem autonomia para tomar decisões, mais fácil é a vida de todo mundo. Porque, se você parar para pensar, quando você tem uma organização que ela é muito hierarquizada e muito fragmentada, onde que ficam as decisões que afetam todo mundo? Em cima. E como vem de todas as áreas possíveis e imagináveis, o que você tem normalmente são hierarquias que estão altamente atoladas e incapazes de reagir de maneira rápida e adequada para todos os problemas que a organização tem. Então, quando você tem essa descentralização maior, você tem muito mais agilidade, facilidade e eficiência na tomada de decisão. O que me leva ao terceiro passo, que é você eliminar os mecanismos de autoridade. Muitas vezes você vai ter necessidade de aprovações, assinaturas, processos simbólicos ou burocráticos que precisam passar pelo chefe para que as aprovações aconteçam e as coisas caminhem. Extirpe isso tanto quanto possível. Quanto melhor você fizer isso, mais rápido as coisas vão caminhar. Um exemplo maravilhoso disso é a Netflix. Na Netflix, o dono do projeto assina a parada e ponto e acabou. Não interessa se tem 2, 3, 5 níveis hierárquicos acima dele. Se ele é o cara que está encabeçando o projeto, liderando, conduzindo e negociando, ele é o cara que assina e é assim que as coisas funcionam por lá. Número 4. Processos de pré-aprovação. Uma coisa que você pode fazer também é você estabelecer limites claros em que aprovações superiores não são necessárias. Esse pode ser em relação a tempo, dinheiro, contextos específicos, mas se você não quer dar uma carta branca 100%, de qualquer coisa está valendo, você pode estabelecer limites pré-aprovados. E quanto mais você for ampliando esses limites, mais as pessoas vão ter autonomia e você consegue caminhar de pouquinho em pouquinho, até que você chegue no último e mais ousado nível, que é o processo de aconselhamento. Em que é um processo em que as pessoas têm autonomia plena para decidir o que elas quiserem, ponto e acabou. A única coisa é, elas precisam pedir um conselho para as áreas que serão afetadas. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero mexer na precificação de um produto. Se eu quero fazer isso, eu preciso pedir um conselho para as pessoas que serão afetadas por essa decisão. Não necessariamente eu preciso seguir, é um conselho afinal de contas. Mas isso cria uma certa pressão social. E se eu estiver muito convicto da minha decisão de que, por mais que isso vai ter impactos negativos em outras áreas, eu tenho autonomia para tomá-la. Então, é uma forma que você permite que as pessoas tenham muito mais liberdade para tomar decisões, ao mesmo tempo em que elas se responsabilizam umas com as outras conforme elas forem interagindo. É claro que esse último passo já é um nível muito mais ousado, que para você chegar lá você precisa atravessar a questão do comando e controle. E se você quiser saber mais sobre essa tendência e como conseguir superá-la, eu vou deixar um vídeo aqui explicando como você pode fazer isso.